Oi gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal. Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá? E hoje eu vou ensinar para vocês a massa amanteigada de chocolate. Esse bolo ele vai aí para 50 a 60 pessoas. Vai depender aí do tamanho do seu corte da sua fatia, tá bom? Mas aqui eu consigo fazer para o tamanho desse tabuleiro 60 pedaços tranquilamente, tá bom? E aí bora lá pro vídeo, não esquece de deixar o seu like e lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a receita, no caso a quantidade dos ingredientes, tá bom? E aí já tô separando meus ingredientes, tá tudo ali em cima, ó. E aí antes de já começar esses preparos, eu já coloquei meu forno para pré-aquecer a 180 graus e vou assar o meu bolo a 180 graus também, não vou aumentar não, tá? E aí, gente, me acompanhem até o final para vocês acompanharem como eu faço esse processo da massa amanteigada de chocolate, tá bom? Como eu falei para vocês, já comecei arrumando aqui, já coloquei a batedeira, tá? Ó. E aí, já separei os ingredientes que eu vou usar, tá aqui a manteiga, tá aqui a farinha junto com o chocolate, tá? O açúcar, o fermento tá aqui atrás e os ovos, tá? Vou pegar o líquido agora porque eu esqueci de separar. Vou separar o líquido e aí eu só começo a bater os ingredientes logo após eu separar e deixar tudo pesado, pra gente não ter problema e caso algum ingrediente esteja acabando ou faltou na hora que eu estou preparando a massa, eu não corro o risco de perder ela. Então é muito importante você separar os ingredientes antes de você começar a bater, não é sair colocando, batendo, vou pegar, vou colocar, não. Eu já começo dizendo para vocês, separem os ingredientes antes, tá bom? Então tá tudo aqui separado, falta só o líquido mesmo, que aí você pode fazer ou com leite ou com água, tá? Mas aí eu vou fazer aqui só essa parte e já volto para começar a gravar para vocês o preparo dessa massa de chocolate. Já tô aqui, já separei o líquido que eu falei com vocês que eu ia separar. Já prendi o cabelo, né? Aqui, ó, já tá com o cabelo preso, que é muito importante. Mãos limpas, cabelo preso, para que nada ocorra, caia dentro da nossa massa, tá bom? E aí, gente, eu vou começar já colocando a manteiga, tá? É uma massa grande, então os ingredientes, gente, é uma quantidade maior. Se você for fazer uma quantidade de bolo para menos pessoas, é só você diminuir. Essa aqui é para ir 50 a 60 pessoas. Se você for fazer para 25 pessoas, é só você fazer a metade da receita e assim por diante, tá? Coloquei aqui, gente, a manteiga. Como eu falei para vocês, na minha outra receita de massa amanteigada de baunilha, aqui também não é diferente. Você pode fazer com manteiga ou você pode fazer com margarina 80% lipídios. Tá bom? Se for fazer com margarina, não pode esquecer, tem que ser 80% lipídio, senão você não vai ter o mesmo resultado dessa massa aqui, dessa minha receita, tá bom? Aí eu coloquei a margarina e agora eu vou adicionar o açúcar. Eu tô usando o açúcar refinado, tá? E aí agora eu vou colocar para bater. E aí eu só vou adicionar os ovos quando essa mistura estiver bem clarinha, bem cremosa. E quer dizer que ela já está no ponto. E aí eu vou poder adicionar os ovos, tá bom? Dei uma paradinha aqui, gente, para poder misturar as laterais, tá? Então, quando você for fazer na batedeira, sempre para um pouquinho para poder misturar as laterais e aí ficar uma mistura homogênea. Aí agora eu vou voltar a bater novamente. A nossa margarina aqui, ela já estava quase em temperatura ambiente. Se você bater com a margarina ou a manteiga gelada, vai demorar um pouco mais e pode acontecer de talhar, mas se talhar não tem problema, tá?
você vai continuar o processo até adicionar a farinha de trigo. A farinha de trigo vai equilibrar e a massa vai voltar à textura tradicional, a textura normal de massa de bolo. Então não se preocupe se nesse processo de açúcar, ovo e manteiga talhar, não se preocupe, tá bom? É porque provavelmente você colocou algum ingrediente com temperaturas diferentes. Então, quando você for fazer esse preparo, sempre se certifique de que todos eles estão em temperatura ambiente. O leite, a manteiga ou a margarina, né, eu não sei o que você vai usar. Os ovos sempre estejam em temperatura ambiente para você não correr esse risco de talhar. Mas se talhar, tem como consertar. É só você ir adicionando a farinha de trigo e ir misturando, que aí vai trazer a textura normal da massa de bolo. Agora vamos bater, tá? Porque eu preciso assar esse bolo hoje e aí eu vou gravar tudinho para vocês. Parei aqui a batedeira para a gente adicionar os ovos, tá bom? Vou ligar aqui a batedeira e vou adicionando e vou batendo até todos esses ovos ficarem bem misturados, bem homogêneos. Quando você vê que ficou um creme bem fofinho, já tá certo, já tá no ponto, aí a gente vai adicionar o restante dos ingredientes, tá bom? Aí agora eu vou passar aqui para vasilha, porque ela é um pouquinho maior que a minha batedeira aqui, a minha vasilha da batedeira, né? E aí eu vou trocar, vou passar para cá, pra gente adicionar os secos e o leite, tá bom? Tô adicionando aqui, tá? Tô raspando aqui, ó, pra gente poder adicionar o restante dos ingredientes. Pronto, já tirei tudo. Tô juntando aqui, ó, com o restante da louça que eu fui usando, ó, porque suja mesmo. Vou tirar. Pronto, gente. Já coloquei aqui, tá? Aí agora a gente vai misturar o restante dos ingredientes. Aí aqui eu já tenho a farinha de trigo sem fermento e o chocolate. E aí você vai usar ou 50% ou 33%. Eu tô usando aqui o 33%, tá bom? Tô misturando para poder facilitar, tá? E aí eu vou colocar a metade dessa mistura aqui. Ó, coloquei, deixa eu misturar mais um pouquinho. Opa. Pronto, coloquei a metade e vou colocar a metade do leite. Se você for fazer essa massa de bolo para um lugar que é quente, eu indico vocês fazerem com água. Ao invés de você fazer com leite, faça com água, tá bom? Porque aí a durabilidade do seu bolo ele vai ser maior, no caso da sua massa, tá bom? E aí misturar, gente, não tem segredo, tá? Você vai misturar aí até você perceber que todos os ingredientes eles estão bem misturadinhos ou homogêneos, né? Pra gente adicionar o restante. Pronto, vou adicionar aqui o restante.
Adicionei, ó. E o restante do leite também. Que na descrição do vídeo que vai estar a quantidade da receita, tá? Bom, gente, depois de misturar essa massa, peguei uma colher de pau porque tá bem pesado, então ajuda melhor, né, do que um fouet. A massa ela já tá homogênea, vocês conseguem aqui perceber, tá vendo, ó? Aí o que eu vou fazer agora? Já vou adicionar o fermento, ó, tá bem homogênea, uma massa mais pesada, mas é assim mesmo. Agora eu vou vir com o fermento. Vou vir com uma colher, 2 colheres de sopa de fermento, tá bom? A tampinha ela equivale a 1 colher de sopa. Então coloquei aqui o fermento e vou terminar aqui de misturar. Agora, quando a gente adiciona essa parte do fermento, é importante a gente não ficar misturando muito essa massa para não correr o risco de solar, de ativar o glúten. Se você ativar o glúten dessa massa, o risco dela solar, ficar muito pesada, perder aquela estrutura que a gente quer de uma massa firme, estruturada, porém fofa. Se você ativa o glúten dessa massa, você perde a massa do bolo. Aí fica uma massa solada. Tá bom? Tô aqui, ó, vindo de baixo para cima, nas laterais. Sempre vou em sentidos diferentes. Se eu misturei para esse lado, eu inverto, vou invertendo, né? E vou misturando pelo outro também. E assim até eu perceber que o fermento ele se misturou na massa por completo. Aqui já está ótimo. Já misturamos o suficiente, né? Deixa eu tirar aqui. E aí eu vou, gente, pegar a massa. Lembrando que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que eu já coloquei o forno pra pré-aquecer, tá bom? Então já tem aí já um bastante tempo que o forno já tá pré-aquecendo. E agora a gente vai colocar para poder assar, tá bom? Bom, gente, tô aqui com a minha forma com papel manteiga, tá? Vou pegar a outra também, para poder facilitar, né? Porque seria muita massa para colocar em uma forma só. Então eu vou dividir em 2 formas, tá? Agora eu vou espalhar pra gente levar esse bolo pra assar, tá? O bolo já tá aqui nas formas, vocês estão vendo. Vou colocar para assar, gente, e quando elas estiverem prontas eu trago aqui e falo para vocês o tempo que eu levei para poder assar esses bolos, tá bom? Bom, gente, já voltei aqui com as 2 massas assadas. E aí essas massas levaram, gente, em torno de 40 minutos no forno a 180 graus. Mas aí é o que eu falo, vai depender bastante do seu forno, tá bom? Tô aqui até tirando o papel manteiga, ó. Eu não vou desenformar agora, eu só vou desenformar amanhã, tá? Como essa massa, ela tá fresquinha e é uma massa bem fofinha, ela precisa descansar. Porque senão na hora que eu for montar ela, ela vai se quebrar todinha. Olha só como essa massa é fofinha, gente. Olha aqui, ó, 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 ó. Tá vendo, ó, ó?
É super fofinha, tá vendo? Só no apertar já começa a querer quebrar. Então, ela precisa descansar. Como eu vou prensar essa massa ainda, eu faço um dia antes, para no dia seguinte ela já está fresquinha, né? Bem firme e já pronta para eu poder fatiar e rechear. E aí esse aqui foi o resultado da nossa massa, tá? Tá com esse furinho aqui porque eu espetei a faca para ter certeza, né, de que a massa ela já estava bem assada. Ela fica uma massa bem escurinha, ó. Tá vendo aqui, ó? É uma massa bem escurinha de chocolate, tá? E aí ela tá quente ainda porque eu acabei de retirar do forno. E aí eu vou deixar ela descansar. Já cortei aqui, tá vendo as laterais, ó? Soltei, ó, com a faquinha, tá vendo, ó? Soltei. Vou deixar ela descansar, vou aqui embalar ela pra deixar ela esfriando. Vou deixar ela aqui em cima da minha bancada mesmo, da minha pia. E aí eu vou só cobrir ela com plástico filme e amanhã só que eu vou começar a trabalhar com ela. Eu sempre faço as minhas massas de bolo um dia antes. A não ser que seja muita correria, aí eu faço no dia e prenso no dia. Mas aí, gente, eu quis trazer a minha receita para vocês. Essa receita ela fica deliciosa. É uma massa bem chocolatuda. Ela fica assim, quando ela sai do forno, ela cheira, fica um cheiro maravilhoso de bolo, tá? Mas eu trouxe para vocês aí a minha massa amanteigada de chocolate. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Aí eu vou, como eu falei para vocês, vou deixá-la descansar pra gente poder trabalhar com ela. Porque se vocês trabalharem com essa massa morna, fresca, vai ter dor de cabeça. Sua massa ela vai se quebrar porque ela tá bem fofinha. Então deixa ela descansar, deixa ela esfriar bastante para após isso a gente começar a querer trabalhar com ela, tá bom? E olha, gente, essa massa, que massa linda. É uma massa fofa, ó, é uma massa fofinha, você vê, ó, bem cheirosa. Gente, que massa fofa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, olha só. Que massa deliciosa. O cheiro dessa massa já diz que é uma massa extremamente bem chocolatuda e maravilhosa. O cheiro que tá aqui na cozinha dessa massa nem se fala, nem se compara. Só vou trabalhar com essa massa amanhã, tá bom? Eu quis trazer essa receita pra vocês, porque eu tenho certeza que tem gente que às vezes quer fazer uma massa de chocolate e não acha uma receita assim tão confiável, fica com medo. Mas essa massa ela fica deliciosa, maravilhosa, ela é saborosa, né? E não é tão difícil de fazer quanto parece. Só testem essa receita, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Vou deixar aqui na descrição a quantidade da receita que eu usei para essa quantidade aqui dessas formas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo aí algumas coisas de festa. Não deixe de acompanhar, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.